menores da 31B, então hoje em Ciências nós vamos usar o livro didático, volume 3, o livro novo, nas páginas 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então aqui na página 4, começa falando para nós sobre a Terra, tá? Então aqui a gente vai ter algumas atividadezinhas, então vai dizer assim: quem nunca tropeçou e caiu? Ou nunca derrubou um lápis sem querer? Observe a cena. Então, aqui, ó, tem crianças brincando, tem uma carregando uns livros, tem uma jogando uma casca de banana no lixo e tudo mais. Aí diz assim: a cena acima é possível observar crianças pulando e jogando bola, folhas caindo dos galhos da árvore e objetos em movimento, como os livros caindo no chão. Desenhe uma bolinha na linha pontilhada, desenhe na linha pontilhada que representa a trajetória dos elementos a seguir em relação à Terra. Trajetória: caminho, percurso realizado com o objeto, tá? Então aqui, ó, tem um exemplo para nós, a bolinha branca, ó, fazendo a sua trajetória. Ela chutou e aí tem a linha tracejada fazendo trajetória para onde ela vai, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma linha tracejada para a bolinha de gude, onde é que a bolinha de gude vai parar. A bola azul, qual é o movimento que ela tá fazendo. As folhas caindo, quais são os movimentos que ela tá fazendo, tá? Depois, a casca de banana, qual é o movimento que a casca de banana tá fazendo. Os livros e a criança jogando amarelinha, para onde a criança vai ir, tá? Então, a gente vai fazer linhas tracejadas para mostrar onde é que a criança, esses objetos vão parar depois de terem sido lançados, tá? E aí diz assim, ó, observação: a trajetória da bola de gude foi chutada pela menina, já está deslocada, como um exemplo para você, tá? Então, a trajetória da bola branca já tá mostrando pra gente um exemplo de como a gente faz a trajetória, tá? Então, a gente tem que fazer na bolinha de gude, na bolinha azul, nos livros, no menino, pulando a amarelinha, nas folhas e na banana, tá? Então, onde é que elas vão parar? Depois, o que acontece com as coisas que caem, tá? O que aconteceu com as coisas que estavam caindo, tá? Onde é que foram parar? Depois, exercício 3. Quais dessas frases podem ser relacionadas à cena anterior? Então, o que tá explicando a cena anterior, a cena lá da imagem? Tudo que sobe, desce, se cai no chão, não passa, se cair do chão, não passa, uma andorinha não faz verão. Então, vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Pode ser mais de uma, ok? Bom, depois aqui na página 5 tá falando sobre a Terra redonda. Então, tá falando para nós que talvez isto não seja uma grande surpresa para você, mas até 1961, ninguém tinha visto a Terra do espaço. Mesmo assim, há mais de 2.000 anos, algumas pessoas já sabiam que o planeta era redondo, tá? Então, há mais de 2.000 anos que a gente já sabe que o planeta é redondo. E aí aqui diz assim, ó, você sabia que em 1961, o astronauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a fazer uma viagem espacial a bordo da espaçonave Vostok 1. Yuri observou pela primeira vez a Terra do espaço. 2 anos depois, a também russa Valentina Tereskova foi a primeira mulher a ir ao espaço, tá? Então, aqui, falando para nós sobre as primeiras vezes que o ser humano foi ao espaço. Bom, depois diz assim: os gregos, por exemplo, observavam os barcos que se aproximavam da costa
identificando que as velas apareciam antes do casco do horizonte. Se a Terra fosse plana, isto não aconteceria. E aí aqui tá mostrando a imagem para nós, ó. Se a Terra fosse plana, a gente ia enxergar a imagem assim, né? Todos os navios juntinhos. Como a Terra ela é redonda, a gente primeiro vê a parte mais alta para depois conforme o navio vai se aproximando, a gente vê as outras partes do navio, no caso, tá? E aí tá mostrando para nós a curvatura da Terra e uma linha do horizonte, que é a linha em que a gente enxerga as coisas. Como a gente enxerga as coisas numa linha reta, quando a gente observa, a gente vê essa linha do horizonte. Então, o que tá mais distante da gente, a gente só enxerga o que é mais alto, tá? Aí, aqui pra nós fala assim, ó. A pessoa que está na praia usando uma luneta vê as velas do barco surgirem no horizonte antes do casco. Isso indica que a Terra é redonda. Se ela fosse plana, as velas do casco ficariam visíveis ao mesmo tempo no horizonte, tá? Então, se tudo fosse plano, a gente enxergaria a vela, o casco, todo o navio. Como tem essa curvatura, a gente enxerga primeiro o que é mais alto, tá? Ó, nas imagens espaciais, a Terra parece ser uma esfera perfeita. No entanto, ela é um pouco achatada nos polos, então ela é um pouquinho achatada em cima e embaixo, tá? Nas pontas, vamos dizer assim. Não notamos isso nas fotografias porque o achatamento é muito pequeno, então é uma coisa muito delicada que nas fotos a gente não consegue notar. Além disso, a superfície da Terra é irregular, quer dizer que ela não é retinha, ela tem ondas, ela tem buracos e tudo mais. Ou seja, apresenta planaltos, planícies, montanhas, vales que formam relevo. Então, a gente não tem uma terra exatamente retinha. A gente vai ter montanha, a gente vai ter buraco, a gente vai ter vales, a gente vai ter várias coisas que vão montar a nossa terra onde a gente pisa, tá? Nos oceanos também acontece isso, tá? O fundo do oceano, ele também não é reto, tá certo? Então, diz aqui pra nós, ó, uma questão de ponto de vista. As fotografias, os desenhos e os mapas geralmente representam a Terra com o Polo Norte voltado para cima, mas será que a Terra tem um lado de cima e um lado de baixo? O que vocês acham? Será que a Terra tem um lado de cima e um lado de baixo? No espaço sideral, não existe em cima e embaixo, esquerda e direita, ou norte e sul, leste e oeste. Estas são referências tomadas em relação à localização das pessoas na superfície da Terra e estabelecidas de acordos válidos em todo o planeta. Então, de longe do espaço não tem essa diferença de onde é esquerda, onde é direita, onde é em cima, onde é embaixo, onde é leste, oeste, norte e sul. Mas na Terra nós usamos essas informações para a gente conseguir se localizar, tá? Para a gente conseguir dizer onde estamos, tá certo? Bom, se tomarmos como referência a superfície da Terra, independente do lugar onde estamos, o chão indica o lado de baixo e o céu o lado de cima. Então, se a gente pensar que a gente está na Terra, tá? Onde a gente está agora, o chão que a gente pisa é o lado de baixo e o céu que a gente enxerga as nuvens é o lado de cima, tá bem? Assim, sempre haverá um chão sob os nossos pés e um céu, espaço sideral, acima da nossa cabeça, tá? E não tem como cairmos da Terra se você observou que em qualquer lugar do planeta tudo sempre cai em direção ao chão. Por que será que isso acontece? Então, por que será que a gente não cai para o céu e cai para o chão, tá? Então, aqui tá mostrando, ó, uma imagem das pessoas no planeta e derrubando bolinhas, tá? Então, diz assim, ó, a bola cai no chão. Em todos tá falando que a bola cai no chão, tá?
Aí aqui tá falando que os elementos, né, estão fora de proporção. É claro que um planeta é muito maior que as pessoas e a bola. Aqui é só pra gente ter uma noção do experimento, tá? A gente diz assim, ó, em qualquer lugar da Terra, as coisas sempre caem em direção ao chão. Por quê? Porque tem uma força chamada força de gravidade que puxa todo mundo pro chão, tá? Agora a gente vai ver aqui, ó, página 7. Então diz assim, ó, a força que age no centro. Não importa onde esteja, a força sempre puxa você e todas as coisas em direção ao centro da Terra, ao meio da Terra, tá? Ao meio da Terra. Em direção ao centro da Terra, ou seja, para o chão. Essa força é resultado da ação da gravidade terrestre, por isso é chamada de força de gravidade. Ela impede que as coisas escapem da Terra em direção ao espaço. Então, as coisas caem pro chão, ó, caem pro chão, porque tem essa força chamada de força da gravidade que faz tudo ser puxado para o centro da Terra, o meio da Terra, tá? Aqui tá falando para nós o que é força, ó. No dia a dia, usamos o termo força para dizer que fizemos esforço físico, por exemplo. Para os cientistas, força é um puxão ou empurrão que precisa envolver pelo menos dois corpos. A força pode fazer as coisas se moverem ou mudarem de forma, como quando amassa uma lata de refrigerante. Então, força é tudo que age em cima de um corpo, tá? Eu tô empurrando o meu clipe, eu tô usando uma força para ele se movimentar, tá bem? Diz assim, ó, a força da gravidade atua sobre a água dos oceanos e até sobre o ar. Sem ela, a água e o ar escapariam do espaço. Então, sem essa força que puxa tudo para o centro, a água ia cair do oceano e ia ir para o espaço sideral. Como tem essa força que puxa tudo para o centro, ela não cai, ela fica ali no lugar onde ela tem que ficar, tá? As pessoas sempre notaram a ação da gravidade. No entanto, foi o inglês Isaac Newton, que nasceu em 1643 e faleceu em 1727, que descreveu essa força. Então, Isaac Newton é um cientista que descobriu que essa força aí que atua sobre as pessoas, que não deixa ninguém sair voando pelo espaço sideral, nem as coisas que a gente tem sair voando, ele que descobriu o nome que era a força da gravidade, tá? Então, diz aqui que a gravidade atrai todos os corpos da Terra, tudo que tem na Terra, incluindo aqueles próximos a ela no espaço, como a Lua. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a força de atração desse corpo para o centro da Terra. Então, a força da gravidade para atrair o meu clipe para o centro da Terra é menor do que para atrair a minha caneta, que é maior, tá? Então, dependendo da massa, do tamanho e do peso das coisas, a força que vai fazer com que ela fique sendo puxada para o centro da Terra é maior, tá? A força da gravidade que mantém a Lua e os astronautas da Estação Espacial Internacional girando em torno da Terra, se essa força não existisse, a Lua e a Estação Espacial precisariam ter um motor para se manter girando ao redor do planeta. Então, a nossa Lua, que é o nosso satélite natural, e essa estação onde os astronautas vão para analisar as coisas do espaço, elas ficam sempre na mesma posição, girando em torno da Terra, por causa dessa força da gravidade, tá? Devido à força da gravidade, as pessoas não têm a sensação de estarem de cabeça para baixo. As setas indicam a direção da força da gravidade terrestre. Então, como tem essa força puxando a gente para o centro, não tem como a gente dizer se a gente está de cabeça para baixo no globo ou não, porque a gente não sente isso, tá?
Depois tem aqui o Você Sabia. Astronautas que passam meses no espaço ficam até 5 centímetros mais alto. Isso acontece porque aqui na Terra a força da gravidade nos puxa constantemente para baixo, o que faz encurtar as nossas articulações, que são aquelas que unem os ossos, tá? Da coluna vertebral, da nossa coluna que fica aqui nas nossas costas. Contudo, os músculos dos astronautas ficam mais fracos, pois não são muito utilizados para caminhar ou levantar pesos ou objetos. Por isso, eles precisam se exercitar com frequência para evitar esse enfraquecimento, tá? Então, é só um Você Sabia legal, tá bem? A força da gravidade mantém a Estação Espacial Internacional girando na volta da Terra, tá? Então, é a força da gravidade, essa força que puxa tudo para o centro da Terra, que faz com que os corpos que estão perto do nosso planeta, como a Lua e a estação, fiquem sempre pertinho, tá? Bom, aqui na página 8 tá falando a Terra é azul. A frase a Terra é azul, dita pelo astronauta Yuri Gagarin, ficou famosa. A cor azul da Terra se deve à presença e à composição da atmosfera. Então, as coisas que tem lá no nosso ar, né, junto com o oxigênio e tudo mais, faz com que o planeta, visto à distância, seja azul, tá bem? Bom, aí diz assim, ó. Bem como a grande quantidade de água que cobre o nosso planeta. Então, a água que tem no nosso planeta, nos nossos oceanos, rios e mares, ela também faz com que o nosso planeta pareça mais azul, tá? Nas imagens, ok? Como você viu anteriormente, o Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a ver o planeta Terra do espaço em 1961, tá? Então, ele foi o primeiro a ver a Terra lá do espaço sideral, tá? Bom, desde então, o espaço foi visitado várias vezes. Então, depois dele, várias outras pessoas conseguiram visitar o espaço sideral, tá bem? Por astronautas. E atualmente, equipamentos espaciais registram inúmeras fotografias da Terra. Então, a gente tem agora, além das pessoas que vão para o espaço, vários instrumentos que ficam lá registrando, tá? Aqui tem uma foto do astronauta, que foi o primeiro a ir para o espaço e ver a Terra de longe, né? Lá do espaço sideral. As fotografias mostram um movimento constante das nuvens, a formação dos furacões e tornados, alterações do gelo e dos polos e a vegetação. Por isso, observar o nosso planeta e estudar seus fenômenos é atividade muito importante no dia a dia. Então, aqui, ó, tem duas fotos, ó, do satélite, ó, em 2001, mostrando a nossa Terra, bem azul por causa da água e da nossa atmosfera, que são os gases que tem aqui na nossa Terra, tá? E aí que tá falando para nós o que é um satélite, que é um equipamento colocado em órbita, né, que fica lá girando em torno da Terra, que desempenha diversas funções. Não esqueçam que a Lua é um satélite, só que é um satélite natural, tá? Que surgiu naturalmente no nosso planeta, próximo ao nosso planeta, no caso, tá? Então, aqui uma foto da Terra. Aqui na 9 são exercícios, ó. Então, o Carlos está brincando com seu foguete de viagem espacial. Entre os objetos retratados na imagem a seguir, circule aqueles que poderia usar para representar a Terra. Então, a gente tem vários desenhos ali, não vou mostrar para vocês que o da tia já está circulado, e vocês vão circular tudo que pode ser utilizado para representar a Terra, que tem estruturas assim parecida com a da Terra, tá? Depois vocês vão botar aqui, ó. Você escolheu esses objetos. Por que você escolheu esses objetos? O que eles têm em comum? Então, por que vocês escolheram esses objetos que circularam? O que eles têm de parecido, tá bem?
Ao observar o planeta Terra do espaço, o astronauta Yuri Gagarin disse: a Terra é azul. Observe as fotografias, ó, essas fotografias da Terra, né, registradas do espaço, e pinte a figura a seguir para que ela fique parecida com a Terra. Depois escreva o nome da cor que você usou para representar. Então, vocês vão olhar aqui essa imagem, ó, essas duas imagens, e vão usar o que é azul em azul, o que é marrom em marrom, verde, branco, tá? Então, vocês vão pintar igual as imagens. Aí, vocês vão dizer que cor vocês usaram para representar os oceanos, os continentes. O que são os continentes? Os continentes são os lugares onde nós vivemos, tá? Então, ó, os continentes é um ambiente onde tem terra, tá certo? Onde a gente pisa. O gelo. Então, que cor vocês usaram para pintar o gelo? Lembre que a parte gelada, os polos, eles ficam nas pontas, tá? Da Terra. Bom, depois diz assim, ó. Os círculos abaixo representam a Terra. Marque com X a figura que retrata corretamente a direção da força da gravidade no nosso planeta. Então, vocês vão marcar com X a resposta certa. Como é que a força da gravidade puxa as coisas para o planeta, tá? Qual dos dois desenhos? Ai, tia, tô com dúvida. Volta lá para a página 6. Ó, página 7 também tem um desenho, tá bem? Depois a gente vai lá para a página 9. Só um pouquinho, a tia vai mostrar o mapa do planeta aqui, enquanto a tia esconde as respostas, tá? Bom, aí aqui diz assim, ó. Isabela colocou um vaso de planta no chão, na posição horizontal. Então, ela deitou o vaso, tá? Algumas semanas depois, ela observou que a planta havia crescido. As folhas cresceram em direção à luz e a raiz em direção ao solo, como mostra a figura. Então, aqui, ó, tá mostrando a planta logo que a Isabela botou ela na vertical. Depois de umas semanas, ó, a planta cresceu em direção à luz e a raiz em direção ao solo. Elas se encurvaram. Qual parte da planta cresceu no mesmo sentido da força da gravidade? Então, qual dessas duas partes seguiu a força da gravidade? O caule ou a raiz? O caule para cima em direção do sol ou a raiz para baixo em direção ao solo, tá? E qual parte cresceu no sentido oposto? Então, vocês vão me dizer qual parte seguiu a gravidade e qual parte da planta seguiu o sentido contrário da gravidade, tá? Depois aqui, ó, leia a tirinha da Mafalda, uma personagem das histórias em quadrinhos que é muito curtida e costuma refletir sobre o mundo à sua volta. Então, essa aqui é a Mafalda. Ó, onde nós estamos? Olha aqui. Aí o pai mostrando no globo pra Mafalda onde eles estão no globo. Mas então a gente está de cabeça para baixo? Olha só, ela apavorada que a gente está de cabeça para baixo. Poxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a este chão, tá? E aí aqui fala assim para nós, ó, observando o globo terrestre, Mafalda fica preocupada por estar de cabeça para baixo. O que você diria para ela para não se preocupar mais? Então, vocês vão botar uma explicação aqui para Mafalda para deixar ela mais tranquila, dizer para ela que ela não tem que se preocupar pelo fato da gente estar de cabeça para baixo, tá? Depois, leia novamente o que a Mafalda disse no último quadrinho. Sabendo que, devido à força da gravidade, o chão está sempre abaixo dos nossos pés, explique para Mafalda o que é a força da gravidade. Então, vocês vão explicar para Mafalda como é que a força da gravidade acontece e o que ela é, tá? Por que ela não precisa ficar tão apegada assim a este chão, tá certo? Então, vocês têm que responder essas páginas. Assim que vocês terminarem, vocês peçam pro pai e pra mãe mandar as fotos pra tia corrigir.
Qualquer dúvida, peçam pro pai e pra mãe mandar mensagem pra tia que a tia responde, tá bem? Beijinho, até mais!